Olá, boa noite. No documento Jovem Pan de hoje você vai acompanhar a evolução do crime organizado no Brasil e de que forma as quadrilhas têm atuado para lavar o dinheiro do tráfico de drogas, contrabando, roubo e outros crimes. Um mapeamento recente feito pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública mostra que há pelo menos mais de 70 facções criminosas em atuação no país. Os escritórios do crime, que antes se concentravam nas cadeias e biqueiras de regiões periféricas, hoje estão em áreas nobres, presentes no comando de grandes redes, franquias e até mesmo no setor público, com a participação em processos licitatórios. Empresas que muitas vezes não dão lucros, mas sim prejuízos, se tornaram a nova forma de atuação do crime organizado no Brasil, de dar origem ao dinheiro conquistado de forma ilícita. Com diferentes ramos de atuação, a maneira de lavar dinheiro dos bandidos é variada. Para abastecer o caixa das organizações, a forma de tentar enganar as forças de segurança pública vai desde postos de combustíveis a empresas especializadas em fraudar e desviar recursos públicos, como revelou uma operação realizada nesta semana pela Polícia Federal. O mais importante é diferenciar o crime organizado das organizações criminosas. O que mais chama atenção, os que mais são conhecidos, que tem sigla, são as organizações criminosas. Elas são conhecidas, são ostensivas. Então, quando você fala de um PCC, de um Comando Vermelho, um Comando Nordeste, são organizações criminosas, são linhas de frente que normalmente atuam para o crime organizado. O crime organizado ele é velado, ele é silencioso, ele é discreto, ele não aparece, ele é infiltrado. O crime organizado é o que faz a cooptação, a infiltração de servidores, de funcionários. Então você tem nas várias esferas, seja municipal, estadual e federal, participação. Denominada de Moto Perpétuo, a ação coordenada pela PF em 3 cidades do país, Curitiba, São Paulo e Balneário Camboriú, teve como objetivo recuperar ativos que supostamente foram desviados do Sistema Único de Saúde, além de desarticular uma possível organização criminosa envolvida na ocultação desses bens. A investigação teve início após suspeitas levantadas durante a Operação Fidúcia, também conduzida pela Polícia Federal, quando foi identificado um esquema em que os investigados utilizavam organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, para fraudar licitações e desviar recursos públicos do SUS, totalizando um prejuízo de aproximadamente 14 milhões de reais nas cidades onde as investigações foram feitas. Mas a auditoria da Controladoria Geral da União apontou que o desvio tenha sido ainda maior, de 70 milhões de reais somente no estado do Paraná. Durante a investigação divulgada nesta semana, novos elementos foram angariados, indicando que os investigados teriam adquirido diversos bens em nome de terceiros, com o intuito de ocultar os ganhos ilícitos. Os bens identificados foram registrados em empresas fictícias ou em nome de laranjas, com o auxílio de um advogado e um contador. A Operação Moto Perpétuo contou com a colaboração da Receita Federal, que dará continuidade com a análise fiscal dos investigados. Um contingente de 55 policiais federais e 10 analistas da Receita Federal foram mobilizados para cumprir 13 mandados de busca e apreensão em residências e empresas ligadas aos suspeitos. Medidas como o sequestro de 10 imóveis avaliados em mais de 20 milhões de reais e a apreensão de veículos de luxo foram autorizadas judicialmente. Ainda foi autorizada a apreensão de valores acima de 10 mil e a indisponibilidade de cotas sociais de 2 empresas, cujo capital totaliza R$500 mil. Ao todo, a investigação identificou quase 30 milhões em bens ocultados, até mesmo esse apartamento em Camboriú com uma bela vista para o mar. Os crimes sob investigação incluem lavagem de capitais, associação e organização criminosa, com penas que podem chegar até 18 anos de prisão.
São das prisões que vêm as estatísticas sobre o crescimento das redes criminosas no país, que já tem 72 facções, conforme mostram os dados do mapeamento feito pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública por meio do trabalho que envolveu 141 relatórios das agências estaduais de inteligência com base em triagem realizada pelos policiais para identificar facções. A análise leva em conta informações das unidades prisionais de 26 estados e do Distrito Federal. O relatório revela o alcance das maiores quadrilhas que fazem parte do crime organizado com atuação no território nacional, o PCC e Comando Vermelho, presentes em quase todos os estados, além da pulverização de grupos locais. O primeiro comando da capital atua nos presídios de ao menos 23 estados. Conforme a análise, cerca de 70% dos detentos membros de organizações criminosas de São Paulo estão vinculados ao PCC. Já o Comando Vermelho aparece em ao menos 20 estados e também domina 70% dos integrantes de facções no Rio. A simbiose do crime organizado com o Estado é um requisito presente nesse tipo de criminalidade. Então, a presença do Estado, seja ela em que ponto for de uma organização criminosa, que precisa de estrutura, precisa de hierarquia, né, precisa de gestão, essa simbiose com o Estado, lucro, não raras às vezes violência, e essa violência necessariamente não precisa ser física, é um ponto, é uma característica para a gente definir o que é uma organização criminosa. No caso das organizações criminosas, especificamente de uma grande organização criminosa que atua no estado de São Paulo, e isso é uma característica do nosso estado, no último estudo e um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, se conseguiu, né, pesquisando em todos os sistemas prisionais do país, então nos 26 estados e no Distrito Federal, que nós não temos mais só 53 organizações criminosas no país. Nós temos 70. Em alguns estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, Bahia, né, são estados que têm presença dentro do sistema prisional, e o levantamento foi feito, né, pela inteligência dos sistemas prisionais dos estados, chega a ter 14, 15 organizações criminosas atuando nesses estados. Acre, um estado pequeno, um estado com 900 mil habitantes, tem 3 organizações criminosas atuando. Rio de Janeiro, 3 organizações criminosas. Claro que a maior, o Comando Vermelho, mas São Paulo é o único estado que tem só uma organização criminosa, que é o PCC. A maior organização criminosa do país e a 8ª maior organização criminosa, se você colocar, né, ela em comparação ao restante do mundo, competindo com máfias italianas, com a Yakuza, uma máfia japonesa, ou seja, isso você leva em consideração, né, pontuando o lucro que essas organizações criminosas oferem todo ano. Então o PCC já é o 8º no mundo. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem 683 mil detentos nas prisões, em celas estaduais e nas 5 unidades mantidas pela União, muitas com superlotações e déficit de profissionais. E a origem dos planos que serão executados nas ruas, na maior parte das vezes, vem das cadeias. O PCC ele é uma organização de origem, né, do interior dos presídios aqui de São Paulo, né? E ele tem a grande força ainda dentro do sistema penitenciário, né? A cúpula do PCC foi isolada por mim em fevereiro de 2019, está praticamente toda ela, a sintonia final, no sistema penitenciário federal, e dali saem as ordens, né? E mesmo isolados eles conseguem, pelo menos as ordens principais saem dali. Então o que a gente tem hoje em andamento? Tem planos para resgatar o Marcola, né? Ainda continua essa ideia, e tem planos aí de ataques a autoridades, né? Já houve o caso, inclusive, que eu colaborei, né, na investigação junto com a Polícia Federal, iniciou com a gente, inclusive, que é o plano de sequestro ou assassinato do senador Moro e da família. Tem também um plano contra a minha pessoa, né? Eu acho que eu sou o alvo número 1 aí, infelizmente, dessa facção. E tem planos de atentados aí contra
policiais penais, diretores aí de presídios estaduais, federais, policiais, espalhados pelo Brasil todo, infelizmente, né? Então isso é algo que a gente está correndo atrás para ver se a gente consegue identificar e evitar esses planos. Só que assim como nas grandes empresas, no crime, também há disputas sobre quem ficará no comando do negócio. Atualmente, o PCC, de acordo com o promotor do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Ministério Público, Lincoln Gaquia, a quadrilha vive um racha entre os que estão no topo. Na verdade, deixando bem claro, quando nós fizemos o pedido de remoção e de internação da cúpula no sistema penitenciário federal, a gente planejava basicamente 3 coisas, né? A primeira delas era quebrar a cadeia de comando, porque, para ter uma ideia, eu mesmo mandei o Marcola 4 vezes para o RDD, aqui em São Paulo. O Soriano teve 8 vezes no RDD, né? O Abel teve, me parece que 6 vezes. Então, assim, ficou provado para nós que o isolamento aqui no estado de São Paulo, embora nós temos aqui o CRP de Presidente Bernardes, onde se cumpre o RDD, aliás, o regime disciplinar diferenciado, ele foi criado aqui no estado de São Paulo, né? Foi por um decreto do estadual. E funciona muito bem. Só que para esse tipo de criminoso, nós tínhamos problemas, porque eles ficavam na penitenciária 2, que é em Presidente Venceslau, e cumpriam o isolamento, e Presidente Bernardes está a 20 quilômetros. Então, o mesmo advogado, às vezes, que saía, atendia um líder na P2 e ia atender o outro líder que estava isolado. A família, eventualmente, né, eles mantêm um contato familiar, então saía dali, já passava um recado, isso ia para a penitenciária 2 e a gente não conseguia cortar a cadeia de comando. Então esse foi o primeiro fundamento. E existe também uma investigação contra os advogados que... Sim. Eu fui o responsável, por exemplo, claro que eu estou falando de advogados que estavam servindo ao crime organizado, eu não estou falando, evidentemente, daqueles que trabalham nos processos dos presos, que isso é o direito deles. Nós mesmos, eu denunciei na Operação Etos 39 advogados, né? E a grande maioria deles foi condenada já em segunda instância por servir de pombo-correio ao crime organizado. E o segundo ponto era o quê? Ficou provado que o Estado manteve os líderes do PCC na penitenciária 2 desde 2006 até 2019 e eles só cresceram. Eles cresceram no estado de São Paulo, eles praticamente tomaram o Brasil, a América do Sul e hoje estão no mundo inteiro. Então ficou comprovado que precisava de um isolamento geográfico, de deixar os líderes longe, né, dos seus comandados e que isso ia provocar fatalmente uma divisão interna, uma disputa pelo poder. Então a disputa pelo poder já havia começado, nós tivemos várias mortes nas ruas de líderes que estavam em liberdade e agora isso passou para dentro das unidades federais, quer dizer, aqueles integrantes que nós removemos em 2019, que eram componentes da sintonia final, eles estão se digladiando. De um lado está o Marcola e de outro lado está outros integrantes da sintonia final. No caso, o Abel Pacheco de Andrade, o Vida Louca, o Roberto Soriano Tiriça e tem também o Andinho, que não era da sintonia final, mas estava do lado deles, né? E temos também o Daniel Vinícius Canones, esse era da sintonia final. Então, assim, ficou uma divisão interna, um racha mesmo no poder, inédito, que nunca havia ocorrido desde a ascensão do Marcola em 2002, ou seja, há mais de 20 anos. Fora esses rachas internos, também há disputas entre as facções, principalmente por territórios. Infelizmente, o PCC se tornou hegemônico no estado de São Paulo, tanto dentro das unidades prisionais, mas em todo o estado. Não há um só ponto de venda de droga de entorpecente que não seja ou do próprio PCC, ou de um integrante do PCC, ou permitido pelo PCC. É uma espécie de concessão. Então, não há no estado de São Paulo assassinato ou homicídio ligado à disputa por pontos de venda de droga, ou seja, disputa por território. Nós não temos outra facção aqui no estado de São Paulo que disputa território. Agora, no Brasil, com a expansão do PCC e do Comando Vermelho para o país todo, evidentemente eles disputam o quê? Pontos, né, estratégicos, tanto da questão da aquisição da droga, região fronteiriça,
como também das regiões que eles podem usar, geralmente regiões de rios ou portuárias que podem usar para a exportação da droga. Lógico que continuam as duas maiores facções, uma de São Paulo, o PCC, e a outra do Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho. Só que normalmente uma facção nasce sempre sendo fruto de alguma discórdia da facção maior. Então você tem o Terceiro Comando Puro, que é uma facção do Rio de Janeiro. Ela é uma dissidência do Comando Vermelho, onde parte desses integrantes deixaram de concordar com algumas ordens ou com algumas determinações daquela facção e resolvem, entre aspas, fundar uma facção própria. Família do Norte, Bananacara, são outras facções, né, menores, mas em cada estado elas são pungentes, né, mas elas são sempre fruto de uma dissidência interna de uma outra facção maior. Mas as duas maiores facções que atuam no país vivem em momento de trégua, e os dados que tratam do registro de homicídios mostram uma tendência de queda nos homicídios no Brasil, justamente por esse consenso entre as lideranças do PCC e Comando Vermelho. Em 2017, foi visto um pico de homicídios num país devido à guerra entre as quadrilhas. No ano seguinte, houve uma redução, com um aumento de apenas em 2020, com um comportamento atípico diante do início da pandemia. As informações do Fórum de Segurança Pública mostram que em 2022, o Brasil registrou 47.508 assassinatos, o segundo menor número desde 2011. Eu ainda acredito um pouco, né, da redução do número de homicídios, a própria remoção da cúpula do PCC em 2019. Por quê? Se vocês verificarem, no final de 2016, no ano de 2017, nós tivemos, até 2018, nós tivemos o pico da guerra do PCC, da Família do Norte e do Comando Vermelho. Isso causou muitos homicídios ligados à disputa de território, e impactou no número de homicídios no país todo, portanto, no índice de violência. Com a remoção da cúpula, houve uma espécie de trégua. Houve um acordo entre a liderança do PCC e a liderança do Comando Vermelho e também do Família do Norte. De tal sorte que nós não tivemos mais assassinatos nos presídios, nós chegamos a ter mais de uma centena de mortos, né? Chacinas em presídios. Nós não tivemos mais esses assassinatos ligados à guerra de facção. Na região norte e nordeste, praticamente é muito pouco os assassinatos hoje ligados à guerra do Comando Vermelho, por exemplo, Família do Norte e PCC. Por quê? Quando eles foram isolados, isso foi um efeito positivo do isolamento. Eles se uniram, né, e houve, me parece, inclusive, o que me chegou, que houve um acordo entre o Marcola, o Marcinho VP e outras lideranças da Família do Norte, no sentido de que o inimigo deles hoje é o Estado e não o crime. Então eles se uniram contra o Estado, inclusive com o financiamento do PCC, para contratar juristas, advogados, para interpor uma ação de descumprimento de preceito fundamental do Supremo que visava acabar com a proibição de visitas íntimas no sistema federal e também denunciar o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso foi feito, né? Eles perderam no STF, mas houve uma união dos criminosos dessas facções em torno de uma causa que é contra o Estado, né? O Estado brasileiro. Então, por isso, eu entendo que houve essa diminuição de homicídios ligados à disputa de território. Na minha visão, não há uma política pública, seja nacional ou seja estadual, que tenha levado a essa redução. A redução se deu por acordo entre facções rivais. Com territórios e atuações definidos, o entrave nas quadrilhas estão quanto à lavagem de dinheiro vindo dos crimes. Além da operação que mostramos da Polícia Federal, recentemente, o GAECO do Ministério Público Paulista realizou a Operação Fim da Linha. 19 pessoas se tornaram réus na justiça pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, extorsão e apropriação indébita. Que tem um poder agregado muito elevado. Eles compram
um quilo de cocaína por $1.000, $1.500 e vende a $30 mil na Europa, chega até $100 mil no Japão. Então, isso é um grande investimento, é uma lucratividade estimada só no PCC de R$5 bilhões por ano. Mas há estimativas feitas na Câmara, que é um grupo de estudo na Câmara, que é o conjunto do tráfico de drogas, estou falando isso 6, 7 anos atrás, em torno de 12 a 15 bilhões por ano. Então, o PCC morde uma fatia. Mas depois isso se desdobra, porque o dinheiro arrecadado, ele tem que ser de alguma maneira lavado. Os alvos foram a UpBus e a TW, empresas de ônibus que, segundo o MP, eram utilizadas pelo PCC para tentar dar legalidade ao dinheiro obtido com o tráfico de drogas. De acordo com o que foi apurado pelos promotores de justiça, entre 2014 e 2024, Silvio Cebola e Décio Português, já condenados no âmbito da Operação Sharks por tráfico de drogas, injetaram mais de R$20 milhões em recursos obtidos por meio de atividades ilícitas em uma cooperativa da Zona Leste que depois se transformou na UpBus, viabilizando assim a participação da empresa na concorrência promovida pela Prefeitura de São Paulo em 2015 para apontar os responsáveis por diversos lotes de linhas de ônibus. De acordo com o GAECO, Cebola integrava a Sintonia Geral do PCC, setor da facção criminosa, que coordena as atividades de tráfico. Ele e Décio Português faziam parte do quadro de sócios da UpBus, bem como Cara Preta e Django, 2 integrantes do PCC que foram mortos em virtude de disputas internas no âmbito da facção. No caso da TW, que opera na zona oeste da capital paulista, em algumas cidades do Vale do Ribeira, o acusado identificado como Pandora e outros 9 denunciados entre 2008 e 2023 constituíram e integraram a organização criminosa e utilizaram um grupo econômico TW Cooperpan para cometer diversos crimes. O MP aponta que eles lavaram cerca de R$54 milhões vindos do crime, também especialmente do tráfico de drogas. Os promotores destacam na denúncia que os cooperados sofreram grave ameaça contra a vida e contra a integridade física, abdicando assim dos direitos e do patrimônio que foi incorporado de forma ilegal pelos membros do PCC que controlam a TW. Falando há algum tempo que o PCC já é hoje uma organização criminosa do tipo mafiosa, de matiz mafioso, porque ela tem todos os requisitos de uma organização mafiosa. E vou elencar alguns deles aqui para vocês. O primeiro é a ausência do Estado, atuação transnacional, uma organização empresarial, como se fosse uma empresa, com finalidade de lucro, códigos de conduta e disciplina muito rígidos, atuação transnacional, que eles têm também, mas um requisito muito importante, sem o qual as máfias não existem, que é a infiltração nos poderes públicos e a corrupção de agentes públicos. E eu venho falando nisso, e a gente vê, viu e comprovou a presença do PCC tendo capturado praticamente uma parcela do serviço público, que é do transporte metropolitano urbano da capital, da maior cidade do país e uma das maiores do mundo. Nós estamos falando aí, nessas 2 empresas da Operação Fim da Linha, elas transportavam 15 milhões de passageiros por mês. Durante a Operação Fim da Linha, foram sequestrados veículos, além de imóveis em valor proporcional ao faturamento anual das 2 empresas, superior a R$800 milhões. Tudo para assegurar o ressarcimento daqueles que sofreram com danos morais provocados pela quadrilha. Foram ainda compartilhadas informações com os órgãos de controle para a apuração de eventuais atos de improbidade administrativa, infrações da lei anticorrupção e de defesa da concorrência. Ambas as empresas sofreram intervenção do município. Na verdade, interromper diretamente, objetivamente, as operações das empresas é algo que não é tão simples nesse sentido. Por quê? Porque, de certa forma, existem outras vertentes e segmentos, certamente, de operações que são levadas a efeito pela atividade empresarial como um todo e que talvez não tenham conexão ou relação frontal com a atividade de organização criminosa. Essas atividades específicas, e eu falo aqui daquelas ligadas ao transporte público na cidade de São Paulo,
ainda vão perpassar por uma análise um tanto quanto mais profunda, porque o que nós temos ainda perpassa, né, transita pelo ponto de vista indiciário, pelo ponto de vista inquisitório. Por quê? Porque ainda não foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa por meio do devido processo legal, do processo penal correspondente à aferição de culpabilidade de qualquer que seja o ente relacionado à organização criminosa e à contratação pública feita para a consecução dos transportes, né, municipais ou intermunicipais, qualquer que seja o seu modal. As denúncias foram fundamentadas em análises bancárias, fiscais, telemáticas, societárias e patrimoniais, bem como em relatórios e informações dos tribunais de contas do Estado e do município de São Paulo. Outra operação, denominada de Munditia, mirou o esquema de fraudes em licitações coordenadas por integrantes do PCC junto a prefeituras e câmaras municipais. Conforme as investigações, também coordenadas pelo GAECO, as empresas envolvidas simulavam concorrência com outras pessoas jurídicas que atuavam em parceria ou integravam o mesmo grupo econômico para obter contratos públicos voltados a serviços de facilities, como mão de obra para a limpeza e postos de fiscalização e controle. Só nos últimos 5 anos, o grupo firmou contratos que chegaram à casa dos 200 milhões de reais. A operação teve início com o monitoramento de áudios de integrantes da facção, levando à identificação de um conluio liderado por pessoas ligadas ao PCC. Os promotores do Ministério Público afirmam que a participação de funcionários públicos e vereadores era para direcionar licitações por meio do controle de empresas. Ao todo, foram 15 pedidos de prisão cautelar, entre eles 3 vereadores de cidades do Alto Tietê e Litoral. O Ministério Público, né, ele tem dentro da sua estrutura orgânica os GAECos, que são grupos especiais para investigar crimes, principalmente envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e organizações criminosas. Isso vem, né, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece essa atribuição aos promotores de justiça e desde mais ou menos, acredito que dos anos 2000, né, isso foi discutido juridicamente sobre a possibilidade do Ministério Público poder ou não investigar, e isso às vezes é debatido dentro de processo, né, porque ele investiga e depois ele mesmo acusa, mas hoje existe essa estrutura onde os GAECos têm essa atribuição, né, dentro do Ministério Público para fazer essas investigações. Nós estamos numa esfera municipal, vereador. Nós estamos falando de 5.570 municípios no Brasil. Imagina qual é o complexo de você entender até onde o crime chegou, até onde o crime está estabelecido. Quando você combate essa estrutura municipal, tem uma estrutura estadual, e na estrutura estadual você pode ter juízes, você tem promotor, você pode ter o Ministério Público com infiltração, as polícias investigativas com infiltração, você pode ter a Assembleia Legislativa com os deputados com infiltração, na esfera federal, os vários cenários, você pode ter qualquer agente público, e o combate é diferente. O vereador, ele não vai ter, por exemplo, uma proteção que um deputado tem. Ele tem um tipo... Quem é que vai fiscalizar e vai investigar o vereador? A Polícia Civil. E um deputado que tem foro privilegiado? E um senador que tem foro privilegiado? E um ministro? E um juiz? Ele tem foro privilegiado. Então a forma de tratamento, de investigação é completamente diferente. Já deixa de ser a polícia e parte para a Assembleia Legislativa, para o Congresso, seja a Câmara Federal ou o Senado. Então você veja, muda muito. Dependendo do agente que é identificado no sistema, a forma de investigação é diferente.
Sempre se investigou isso e sempre se falou disso claramente. O grande desafio é que nunca se chegou a uma investigação com tanto material probatório como parece tá sendo efetivado agora. Um dos pontos disso é graças exatamente ao uso de inteligência e tecnologia nessas investigações que passam de ano. É uma investigação profunda, que você precisa de autorização judicial, precisa ter acesso a, por exemplo, movimentação bancária, e tudo isso precisa de autorização judicial. O que eu coloco é que as organizações criminosas estão cada vez mais audaciosas, e cada vez mais se aprofundando nessa situação de engenhosidade para o crime. Então se lava dinheiro em transporte público, se lava dinheiro em recolhimento de lixo hospitalar, se lava dinheiro em clínicas de apoio a pessoas com transtornos mentais. Quem é que vai pensar nisso? Se lava dinheiro comprando bilhete premiado de loteria. Se lava dinheiro da qualquer forma que você pode imaginar. O que eu acho que o crime está cada vez mais audacioso, mas eu acho também que graças a todas essas ferramentas processuais penais e ao trabalho de investigação, seja do Ministério Público, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal, nunca se chegou tão perto de se esclarecer, e mais que esclarecer, se processar, julgar e eventualmente reconhecer a responsabilidade criminal dessas organizações criminosas. Sem a colaboração dos agentes públicos, lavar o dinheiro fica mais difícil. Afinal, as milícias são a realidade de que, para o grupo criminoso poder atuar, o Estado tem que estar ausente ou fingir que não está vendo a inserção de uma associação paralela, tomando as mais diferentes frentes para cobrar por aquilo que deveria ser de competência do Poder Executivo ou da iniciativa privada, respeitando o livre comércio. No Rio de Janeiro, entre 2006 e 2021, as milícias quase quadriplicaram seus territórios e são hoje o maior grupo criminoso no estado. As áreas sob domínio de grupos paramilitares aumentaram mais de 387% ao longo de 16 anos, conforme revelam as informações do mapa histórico dos grupos armados do Rio de Janeiro. Isso mostra que ao menos 4,4 milhões de pessoas moram atualmente em áreas controladas por grupos criminosos no Grande Rio, representando uma área 65% maior que em 2006. O estudo divulgado pelo GENE, Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, em parceria com o Instituto Fogo Cruzado, mostra que os milicianos controlam 256 quilômetros quadrados, metade dos 510 dominados pelo crime organizado na região metropolitana do Rio. Portanto, nós percebemos que as organizações criminosas, as milícias, elas estão estruturadas com divisões de tarefa para a realização do crime. Elas existem para isso. E isso nasceu, basicamente, nos presídios brasileiros. Nós tivemos uma falta de estrutura nos presídios brasileiros. Essa falta de estrutura persiste até hoje. O Brasil já foi denunciado em organismos internacionais em razão de descumprimento de regras de direitos humanos nos presídios, e essa situação dentro dos presídios fez com que nascessem as organizações criminosas. Essas organizações criminosas saíram dos presídios, se alastraram pela sociedade, e nós temos hoje o fenômeno das milícias que dominam territórios, e o Estado muitas vezes não consegue sequer tomar o espaço desses territórios, porque isso está sendo controlado por essas milícias, que, como eu disse, elas são organizadas, estruturadas para a realização de crimes, e crimes de toda sorte: tráfico de entorpecentes, roubos, sequestros, ou até mesmo crimes voltados à relação de consumo ou atividades comerciais, dominando nichos de comércios, e que, obviamente, que por força da concorrência desleal, em razão da força, e da violência, eles dominam determinado serviço, o que nós podemos avaliar e analisar que, de certo modo,
aconteceu aqui na Operação Fim da Linha. Desde a Operação Fim da Linha do Ministério Público de São Paulo em combate à lavagem de dinheiro do crime organizado, no começo deste mês, em que a Polícia Civil foi deixada de fora das ações de busca e apreensão e prisão, o clima entre as duas frentes da segurança pública paulista ficou tenso. O promotor do GAECO, Lincoln Gaquia, que esteve à frente das investigações pelo MP, explicou por que a Polícia Civil não participou efetivamente das atividades no dia que a ação foi realizada. Pontualmente, na Operação Fim de Linha, o que aconteceu especificamente foi que nós tínhamos duas investigações que eram exclusivas do Ministério Público. Nós temos outras investigações envolvendo empresas de ônibus, que inclusive eu coordeno a força-tarefa pelo Ministério Público, que são de inquéritos policiais que tramitam pela Polícia Civil, especificamente por algumas delegacias do DEIC. Esses inquéritos não estão concluídos. Quando forem concluídos, com certeza nós vamos trabalhar e eu vou estar à frente pelo Ministério Público junto com a Polícia Civil, sem o menor problema. Nessa Operação Fim de Linha, o que ocorreu, não há problema institucional nenhum. O que aconteceu foi que nós, eventualmente, como sempre fizemos, pedimos o apoio da Polícia Militar para cumprir mais de 55 mandados com locais sensíveis. Inclusive, a ordem judicial pedia para que o Ministério Público fosse acompanhado da Polícia Militar. É função da Polícia Militar prestar apoio no cumprimento de mandado de prisão e de mandado de busca com o Ministério Público. Não era um trabalho ali, naquele dia da operação, de investigação. Por isso, houve esse mal-estar, mas não foi um mal-estar do Ministério Público. Eu já disse e repito, nós temos um ótimo relacionamento com a Polícia Civil, nós defendemos as ações integradas com a Polícia Civil. Nesse caso específico não houve, porque era investigação privativa do Ministério Público, cujo poder de investigação já foi mais de uma vez assentado pelo Supremo Tribunal Federal, mas não tem problema nenhum em nós trabalharmos com a Polícia Civil. Logo depois da operação, a Secretaria de Segurança Pública Paulista anunciou que, assim como ocorre em outros estados, os policiais militares iriam ficar responsáveis pelos termos circunstanciados de ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo. E isso desencadeou uma série de reações por parte das entidades ligadas à Polícia Civil, afirmando que a PM não tem expertise para essa atribuição. Nós tivemos a Operação Fim da Linha realizada no estado de São Paulo. Houve o cumprimento de mandados de prisão pelo Ministério Público e Polícia Militar. A Polícia Civil não participou da deflagração da operação, do cumprimento dos mandados. Mas a Polícia Civil investigou esses mesmos fatos, inclusive deflagrou uma operação em 2022 praticamente idêntica. Se nós visualizarmos a operação do Ministério Público, da Operação Fim da Linha, com a operação realizada pela Polícia Civil em 2022, nós vamos ver um espelhamento das duas operações. Praticamente os mesmos alvos, as mesmas medidas cautelares. E todo esse histórico de investigação aqui pode ter sido utilizado agora pelo Ministério Público. Aí você diz, o que é que isso implica para a sociedade? Implica que, com a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, ficou muito bem definido que compete à Polícia Civil executar privativamente o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão no interesse da investigação criminal, que é o caso da Operação Fim da Linha. Já a Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar garante que a nova atribuição da PM não terá o caráter de investigação, mas sim de garantir a agilidade nos atendimentos à população. Esse termo circunstanciado, ele tem a capacidade de ser um registro eficaz, efetivo, desde que as partes se comprometam e aceitem as versões de cada uma e se comprometam a estar na justiça. Se eventualmente uma das partes não quiser
assinar o termo de comparecimento ou se coloca numa situação de, digamos assim, inconformismo ou até mesmo resista à prisão, cometa uma desobediência ou até mesmo um desacato, assim a ocorrência será levada para o distrito policial. Então não é um mero filtro, é um registro, é uma capacidade que a Polícia Militar tem de registrar um fato que a justiça e a lei permite. Então não é competente quem quer, mas sim a lei que determina aquela competência. Então não há problema nenhum. Nos casos excepcionais, por exemplo, Lei Maria da Penha, abusos e violência contra a criança, isso a lei é clara, também explícita, tem que conduzir para o distrito policial. Agora, aqueles crimes de menor potencial, aquelas contravenções que no seu corpo probatório os resultados estão todos qualificados, estão todos estruturados e robustos, a condução para a justiça ela é muito simples. Quis o legislador, quis o STF numa decisão unânime de que fosse dessa forma. Nós visualizamos numa ordem preparatória que já existem atos de investigação sendo propostos para que a Polícia Militar realize. Que atos são esses? São atos relacionados com a cadeia de custódia das provas. Há uma previsão de preparação dos quartéis para que os quartéis façam a custódia das provas, ou seja, colete a prova no local do crime, acondicione a prova e depois solicite até mesmo a destruição da prova. Isso está previsto no Código de Processo Penal como cadeia de custódia. E essa é uma competência da Polícia Civil. A Polícia Civil deve garantir a custódia de provas. Isso está previsto na Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. Você percebe que nós temos uma estrutura de um ordenamento jurídico preparado para a Polícia Civil realizar a investigação. Se nós passamos essa competência para a Polícia Militar, a sociedade é quem perde, porque a defesa vai explorar esses pontos fracos em razão do descumprimento da lei. Nesta semana, depois de uma reunião que durou mais de 10 horas com a cúpula de delegados da Polícia Civil, além do comando da PM, o secretário de Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite, recuou da decisão da Polícia Militar de registrar os chamados TCOs, termos circunstanciados de ocorrência, e anunciou a criação de um grupo de trabalho para estudar a viabilidade da medida. Deixando claro que aqui em São Paulo a gente não quer que nenhuma instituição invada a competência legal de outra. Portanto, argumentos como, olha, a Polícia Militar vai receber atribuições de investigação, invadir a competência da Polícia Civil, não é o nosso desejo e a gente não vai deixar que isso aconteça. E é para isso que esse grupo de trabalho existe, foi criado aqui, foi um pleito que o Dr. Arthur e o Conselho trouxe para a gente, para que a gente possa redimir, tirar todas as dúvidas que possam trazer tanto da questão legal quanto da aplicação e o principal, o que é ou não é atribuição de uma instituição, além disso, o que é melhor para a população do estado de São Paulo. Antes do recuo por parte da Secretaria de Segurança Pública, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enfatizou que não havia nenhum racha entre Polícia Civil e Militar, em tom de apaziguar os ânimos exaltados diante do embate entre as instituições. Não existe racha entre as polícias, não tem racha, pode ficar tranquilo. A Polícia Civil tem trabalhado bastante integrada com a Polícia Militar, como a gente nunca tinha visto antes, para delitos de menor relevância, né, de menor apenamento. É muito ruim você pegar, desmobilizar uma guarnição, levar essa guarnição para uma delegacia de polícia, passar horas ali para fazer um boletim de ocorrência, que é algo que é simples. A gente está querendo tornar isso mais sumário, fazendo um termo circunstanciado, e isso deixa o efetivo na rua. O que a gente está preocupado? Em manter mais efetivo, melhorar o policiamento ostensivo, ter mais gente na rua e não perder tempo. Mas é fato que, sem harmonia entre as polícias, potenciais criminosos podem ser beneficiados com a falta de comunicação entre as instituições. Nós defendemos a integração das polícias e não a suplantação de uma por outra. É diferente. Nós temos uma estrutura, como eu disse, constitucional bem definida, para que cada uma faça a sua atividade. A integração, ela é um princípio básico da segurança pública. Nós precisamos trabalhar de maneira integrada. E nós falamos muito da crise que foi instalada no momento, mas as polícias, elas trabalham sim de maneira integrada e harmoniosa. O que nós temos muitas vezes como problema é o avanço
de perspectivas institucionais, de uma instituição sobre outra, ou até mesmo de opiniões, ou até mesmo uma convicção baseada em outros países que não se adequam à nossa legislação, no sentido de que deve-se mudar a estrutura da polícia hoje, né? Mas nós temos também um escopo de busca por poder. E nós temos aí também poder político e tudo mais. Então, aquele que vai realizar uma atividade policial 360, pegando a ocorrência, decidindo, encaminhando para o judiciário, vai ter o poder de toda a persecução penal na fase primária. E depois vem o processo. Isso significa perspectivas e vieses políticos, ideológicos também. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Cada vez mais as instituições têm que ter a responsabilidade sobre as suas atribuições dentro de um cenário de segurança pública. Então existem, obviamente, zonas cinzentas em que as missões, elas muitas vezes são parecidas, mas não são, né? Elas têm competências delimitadas, porém há zonas cinzentas. Então, muito se fala que cabe à Polícia Militar a preservação da ordem pública. E quando o policiamento não consegue prevenir o crime, esse crime é da competência da Polícia Civil. Perfeito, mas como que uma instituição pode prevenir o crime se ela está alocada, muitas vezes parada no distrito policial, resolvendo um flagrante ou uma ocorrência que está sendo apresentada para o distrito policial? Então, é um processo e é um círculo que se retroalimenta. Nós precisamos nos desincumbir de ações que realmente têm pouca relevância, mas que impactam no grosso e no montante geral da operacionalidade das viaturas e do todo o corpo da Polícia Civil. Somente com serviços de inteligência e unificação será possível ter efetividade em identificar as lideranças do crime organizado que ainda estão soltos pelas ruas e longe do radar das instituições. E onde tem crime organizado, tem dinheiro. Só que achar o início da teia desses recursos, fazer uma investigação que consiga trazer provas contra os bandidos para que as operações tenham efetividade, não é fácil. Identificar integrantes do crime, achar agentes públicos corrompidos e levantar quais empresas ou instituições fazem a lavagem de dinheiro são trabalhos que demandam até décadas de investigações. Os cruzamentos de dados e informações existem, mas diante de instituições não regulamentadas e falta de autonomia de órgãos fiscalizadores, tornam o serviço das frentes de apuração ainda mais demorados. As fintechs, por exemplo, que atuam no mercado financeiro de moedas digitais, são a nova forma de tornar lícito o dinheiro vindo de práticas ilícitas. Investigações em andamento apontam que as organizações criminosas aprenderam com os doleiros o método de usar fintechs para a lavagem dos recursos vindos dos crimes. Segundo estimativas do Ministério Público, existem mais de 1.500 fintechs em operação no Brasil, o que dificulta a fiscalização das operações financeiras. A grande maioria deles sequer faz parte, por exemplo, da FEBRABAN. E nós já tivemos, por exemplo, o Banco Neman, que era uma empresa de cobrança que lavou milhões, centenas de milhões de reais de corrupção do Rio de Janeiro e dinheiro do PCC. Nós temos aqui no estado de São Paulo pelo menos 2 casos já comprovados que estão sob investigação, de bancos digitais que são criados para lavar dinheiro. Então a inteligência artificial pode nos ajudar sim, porque ela pode fazer um cruzamento de dados e nos economizar tempo, né? E nos apontar também onde há inconsistência financeira. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é responsável por identificar movimentações suspeitas. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta semana que o crime organizado é visto hoje como um imposto extra pelas empresas. De acordo com o chefe do BC, os bandidos geram uma alocação de recursos ineficiente. Um exemplo é o caso do setor bancário, o que se reflete no spread bancário, que nada mais é que a diferença entre os juros
próximos quando detectar comportamentos suspeitos relacionados às atividades criminosas. Essas informações serão acompanhadas e monitoradas em tempo real. Gestos, atos, grupos, horários, locais, históricos de ocorrências serão alguns dos elementos interpretados e analisados pelo sistema. A partir de agosto, caso os testes se mostrem efetivos, a proposta começará a ser implementada. O governo paulista poderá abrir uma licitação para contratar permanentemente essa tecnologia. E a inteligência artificial pode ser um instrumento para que horas e horas de análises de dados e informações sejam reduzidas a pouco período de tempo. A inteligência artificial ela vai acelerar muito. Ela pode dar questão de 10 minutos, aquele que demoraria 20 mil horas para você fazer pesquisas. Então, o avanço que a gente vai ter para frente de investigação, inclusive, não só de indivíduos que cometendo fraudes dessas mais óbvias, mas as articulações mais sofisticadas do crime organizado, ela vai começar a mostrar. Então, é um outro desafio dos policiais, primeiro, dar um suprimento adequado e enriquecido de informações. Não pode suprimir, não pode evitar que a informação abasteça. Então, o abastecimento de informações é fundamental para que a inteligência artificial faça o seu trabalho. Além da tecnologia, somente com uma coordenação nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, será possível ter estratégias que quebrem o progresso do crime organizado no Brasil. É necessário conhecer exatamente a dimensão do problema. A partir daí, saber quais são as medidas e recursos necessários. E para isso eu preciso ter uma coordenação nacional. Essa coordenação nacional devia estar lá no Ministério da Justiça. A Polícia Federal é o principal agente desse trabalho. Ele tem uma estrutura pequena, diga-se passagem, muito pequena para o tamanho dos problemas, o tamanho do país. Então ela tem que ser maximizada. Isso significa criar um centro de coordenação sobre o crime organizado no país, onde estão os principais integrantes. Vai estar a Polícia Federal, a ABIN tem um papel importante nesse processo, as Forças Armadas, a Receita Federal, a representação dos estados. Então é necessária essa coordenação. Hoje em dia nós temos um grande banco de dados que já está ajudando bastante. Foi até feito por um major aqui da PM São Paulo, que estava na gestão passada lá na Senasp. Ele coordena todos os bancos de dados públicos, da Justiça e também dos estados. Então, dados sobre condenações, mandado de busca e apreensão, alvará de soltura, presos, condenados, Detran, movimentação de veículos, veículos apreendidos, armas. Tudo isso está no banco de dados único. Estava aguardando agora a chegada das impressões digitais do TSE, que era que a gente usa o dedo para votar, para eu pegar um suspeito na rua e saber, esse cara aqui está sendo procurado por uma condenação lá no Paraná, ou em Belém do Pará. Então esse banco vai estar todo integrado, mas ele vendeu um carro para o fulano, ele tem a sócio de alguém na junta comercial lá do Maranhão. Então esse grande banco de dados está muito bem estruturado e ele é fundamental para ajudar nesse processo. E o documento Jovem Pan de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar o canal do YouTube da Jovem Pan News. Uma ótima noite para você. Até mais. Realização Jovem Pan News.